Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que gera uma certa polêmica e também gera muita dor, gera muita dúvida e está gerando um problema mais grave do que esses outros dois nos dias de hoje. Eu gostaria de tratar sobre a maneira como a igreja lida com os homossexuais. Você que está me assistindo, que tem uma visão bastante tradicional com relação a este assunto, que tem preconceito, porque você é heterossexual, você tem a tua vida normal, você não sofre com preconceito da sociedade, você não sofre rejeição. Então você que está de fora, você olha esse assunto e fala, isso aí é uma pouca vergonha, isso aí é não sei o que, me recuso a repetir aqui, né? Eu queria só te pedir uma gentileza, né? Se você quiser assistir esse vídeo até o final, você é bem-vindo ou bem-vinda. Mas eu não vou tolerar nenhum comentário de mau gosto nesse vídeo, nenhum comentário preconceituoso. Se isso acontecer, eu vou reportar o YouTube como abuso. Esse é um assunto que realmente não é do teu interesse, então você nem precisa assistir se não quiser, tá bom? Eu quero falar disso de uma forma bem objetiva. Vou ver se consigo fazer meu ponto aqui. A presidente Monson, primeira presidência da igreja, em novembro de 2015, divulgou aquela carta onde eles condenam todos os homossexuais da igreja que decidem viver um relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Ele condena todos eles à apostasia, eles são automaticamente apóstatas. Ele também diz nessa carta que os filhos adotados por estes casais homossexuais ou até filhos naturais, porque às vezes um dos dois ou uma das duas já tem um filho, né? Ou uma filha, e aí se une com uma pessoa do mesmo sexo, que estes filhos também automaticamente são considerados apóstatas. E eles, se eles forem batizados. Se eles não forem batizados ainda, eles não podem se batizar na igreja até completar 18 anos de idade, desde que eles se desliguem dos pais homossexuais. Essa é a posição oficial da igreja. Se você quiser dar uma lida nessa carta, entra lá no website da igreja, vai estar lá em português. É uma carta cheia de preconceito, escrita por um homem que eu não tenho a menor dúvida, escrita por um homem que é um homem de negócios, frio, calculista, extremamente preconceituoso e insensível a qualquer questão social que não atinge ele. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse um filho ou uma filha homossexual, ele não escreveria aquela carta. Mas como não é o caso dele, né, então é muito fácil apontar o dedo e falar bobagem, né? Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, o que diz na Bíblia, o que não diz, eu não vou entrar nesse mérito. Agora eu vou falar uma coisa que eu acredito que todos nós sabemos, se não sabemos, deveríamos estar sabendo já. Assim como você que é heterossexual que está me escutando, você nunca escolheu ser hétero, você nasceu assim. Você que é homossexual está me escutando, ao contrário do que esses ministros religiosos falam, baseados no próprio preconceito e na própria ignorância, você não escolheu ser homossexual. Você não escolheu. Pai e mãe que está me escutando, teu filho e tua filha não escolheu nascer homossexual. A sexualidade, ela é definida durante o desenvolvimento do cérebro do bebê no ventre da mãe. Ponto final. Esses homens que se dizem falar com Deus, dizem que é uma escolha impura, inaceitável, lá. Eles usam os termos mais pejorativos possíveis e condenam essas pessoas ao celibato. Que se eles quiserem viver em harmonia, isso também está no manual da igreja, dá uma olhada lá. Online, tá acessível online em português, se você quiser checar. Que se eles decidirem viver uma vida de celibato, se eles se arrependerem, ai, misericórdia, se eles orarem pedindo perdão a Deus, então eles podem até ter um chamado na igreja, podem até ter uma recomendação para o templo. Se arrepender de quê, criatura? Só me fala, se arrepender de quê? De ter nascido homossexual, porque nenhum deles escolheu lidar com o preconceito, com a rejeição, que eles têm que lidar, se eles resolvem assumir a sua condição de homossexuais. Sabe o que isso está gerando? Até o ano de 2007, a cada 100 mil suicídios entre adolescentes,
de 10 a 17 anos, o número de suicídio era de 3. Em 10 anos, esse número quase triplicou. 8,5 adolescentes, a cada 100 mil adolescentes de 10 a 17 anos que suicidam, 8,5 deles, quer dizer, que morrem, 8,5 por suicídio. Será que isso é só uma coincidência? Bom, eu falei posição oficial da igreja, né? Que faz uma tortura com você que é homossexual ou com você que tem um filho ou uma filha homossexual. Agora vamos falar de uma experiência que um casal teve aqui, Meg e Jake Abaum. Eles, mormons, membros da igreja tradicionais, aquela coisa toda, tiveram um único filho, só puderam ter um filho. Aos 10 anos de idade, ou 13, acho que 13, esse menino chegou para eles e falou: mãe, eu acho que eu sou gay. Claro que o mundo deles, né, meio que veio abaixo. Falou, tá, mas e agora? Como é que fica isso? Aí você que não tem uma questão dessa na família, você não tá nem aí. Mas aí se o bicho pega pra você, você vai parar e vai pensar. Você vai parar e vai me escutar, né? Você precisa de uma outra resposta, além dessa resposta que você encontra na igreja, que condena o teu filho a uma vida incompleta, onde ele vai se sentir sempre impuro, indigno, não aceito, rejeitado pelo próprio Deus, porque eles falam que é Deus que está dizendo isso, né? Bom, esses pais ficaram chocados, mas felizmente essa mãe tinha uma mente aberta o suficiente. Ela falou, não, peraí, a vida do meu filho e a felicidade dele é muito mais importante do que qualquer outra coisa para mim, e Deus sabe disso. Então eles conseguiram uma reunião com o apóstolo D. Todd Christofferson. Eu vou colocar o nome desse podcast na descrição do meu vídeo para quem quiser escutar. Porque uma coisa é ouvir de mim, outra coisa é ouvir da boca da própria mãe que aconteceu naquela reunião. Ela veio para aquele apóstolo com perguntas muito simples. Presidente, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho tenha uma vida plena. Como é que eu vou criar meu filho na igreja, sofrendo esse preconceito, sofrendo essa rejeição, onde ele se sente sobrando, não tem espaço para ele na igreja, ele não vai poder namorar com meninos, ele não vai poder se relacionar com meninos, como é que é isso? E ela falou assim, olha, eu tenho uma pergunta. Bom, o apóstolo não teve até ali nenhuma resposta plausível para essa mãe. A única coisa ridícula que ele disse, irmã, não se preocupe, né? Um dia a gente vai entender essas coisas, um dia na ressurreição ele vai ser heterossexual. Ela falou, isso não tem sentido, aqui estamos nós de novo. No século XIX era o problema com os negros, século XX na verdade, né? Problema com os negros, 19 e 20. Eles vão ficar brancos, eles vão nascer, eles vão ressuscitar brancos, porque lá vai ser tudo perfeito, só vai ter branco lá no reino de Deus, segundo a doutrina, a teologia mórmon. Agora é a vez dos gays. Eles vão ser hétero. Então tem que ser o Deus adorado pelos mórmons. Ele só ama e abençoa brancos heterossexuais. O resto não tem espaço. Bom, esse assunto também me irrita muito. Desculpa. Então essa mãe falou assim, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, presidente. Eu conheço pessoas, ela disse, eu conheço pessoas que têm, eles são criados na igreja, eles sabem que são gays, eles vão para a missão, eles oram, eles jejuam, eles se arrependem, eles fazem tudo que a liderança fala que eles têm que fazer, eles se casam no templo, eles têm filhos. Chega uma hora que eles não aguentam mais, eles têm que assumir a homossexualidade deles, porque eles estão se sentindo infelizes, miseráveis e fazendo as pessoas da família deles se sentirem miseráveis também. E isso afeta gerações. Por quê? Porque esse homem ou essa mulher lésbica estão tentando seguir conselhos de homens que não sabem o que estão dizendo, na verdade. E essa mãe falou para ele assim, e com relação aos outros, porque tem um outro grupo de homossexuais que eles oram e eles falam, não, eu não quero isso pra mim. Eles desistem de lutar contra a própria homossexualidade, eles falam assim, não, eu não aguento isso. E eles oram a Deus e perguntam, Senhor, eu posso ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo? Eu me sinto atraído ou atraída por essa pessoa. O Senhor permite que eu faça isso?
E eles têm uma resposta positiva. Ela disse, eu já escutei, e eu também, tá, gente? Já escutei em vários podcasts homossexuais falando, compartilhando experiências espirituais que eles tiveram quando eles oraram e perguntaram a Deus se poderiam se envolver em relacionamentos homossexuais, sentiram em paz, sentiram um sinal verde, vai e faz. Se isso está te chocando, eu sinto muito, mas quem sou eu para julgar essas pessoas? Eu acredito no que elas estão dizendo. Aí ela falou, então o que o senhor fala sobre isso, presidente? Então essas pessoas estão sendo enganadas por Deus ou essas revelações estão vindo do diabo? Como é que é? Mas elas se tornam, elas acabam assumindo a homossexualidade, elas abandonam a igreja e se sentem muito mais felizes do que jamais se sentiram antes. Sabe qual foi a resposta do apóstolo para ela? Irmã, essas revelações estão vindo de Deus, sim. Revelações superam doutrina. Eu vou repetir essa frase porque eu quero que você, homossexual que está me escutando, ou mãe ou pai de homossexual, me escute. Revelação supera doutrina. Nefe não foi mandado arrancar a cabeça de Labão fora, mesmo que assassinato seja pecado? Primeiro profeta da igreja não disse que estava falando com Deus e que ele disse que tinha que ser polígamo, e você vai encontrar casos de poligamia na Bíblia também. Não são casos de exceção? Então, vamos combinar uma coisa, não aponta o dedo e condena os homossexuais dizendo, mas isso jamais Deus ia permitir. Muita calma nessa hora. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. Eu só sei de uma coisa. A gente precisa buscar na fonte a resposta. Essa mãe perguntou para o apóstolo, peraí, mas o que o senhor está me dizendo aqui muda tudo. Então por que vocês não falam isso no púlpito? Ela disse para ele. Por que vocês não falam no púlpito? Falou, presidente, tem pessoas se suicidando. Porque eles não podem assumir a homossexualidade deles, de acordo com o que a igreja diz, mas eles também não aguentam uma vida de tortura, solidão, rejeição. Eles estão se suicidando porque eles não veem motivo para continuar vivendo. Por que vocês não falam isso no púlpito? Que essas pessoas têm que se ajoelhar e orar e buscar revelação pessoal sobre como devem viver a vida delas. Sabe o que ele disse? Irmã, a igreja não está ainda madura o suficiente para a gente poder fazer isso. Talvez chegue um dia em que a gente vai poder subir no púlpito e falar para todos os membros da igreja que eu estou falando para a irmã agora, mas esse dia ainda não chegou. Aqui está um homem de negócios defendendo os interesses da própria da corporação para a qual ele trabalha. Ele não está nem aí se tem pessoas se suicidando lá fora, se tem pais expulsando os filhos de casa porque contaram para os pais que são homossexuais. Isso não é aceitável, né? Nossa, isso é um pecado, né? É igual ser negro, né? Não, era uma maldição ser negro, né? Agora já mudou, né? Essa mãe virou para esse apóstolo e falou assim, presidente, vocês têm sangue nas mãos. Porque vocês sabem como parar isso, como mudar essa situação. E vocês não fazem. O apóstolo falou, né, irmã, que triste isso. Sensibilidade zero. Se isso é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, uau! Eu nunca quero ter a infelicidade de cruzar com um deles no meu caminho. Você que é homossexual que está me escutando, sabe quem é que tem direito a escolher, a escrever a tua própria história? Você, ninguém mais. Se você conversando com Deus nas tuas orações sentir que celibato é o melhor caminho, vai em frente. Segue a tua vida em frente. Faz um favor para você e para a sociedade, não força a situação. Não tenta se casar com uma pessoa do sexo oposto, mas cedo ou mais tarde vai dar zebra. Não vai dar certo. É como se eu fosse me casar com uma mulher. Eu jamais ia conseguir. Não ia dar. Não ia dar. Porque eu sou heterossexual, ponto. Para aqueles que estão se perguntando aí, eu tenho 2 filhos. Um menino e uma menina. Eles são heterossexuais, tá? São parentes aqui, porque alguém pode falar, mas é porque... Eu quero tirar meus filhos dessa história aqui. Eu tô falando porque é uma questão que me incomoda mesmo profundamente. 1.200 adolescentes mormons homossexuais estão vivendo nas ruas no município de Cache Valley, aqui no estado de Utah, porque os pais mormons justos, dignos, expulsaram e não aceitaram a homossexualidade dos filhos. Estou escutando um homem que se diz ser profeta. Segue a tua consciência. Seja feliz, seja qual for a tua decisão. E Deus vai estar do teu lado. Você escreve a tua história. Pega a caneta de volta. Não deixa ninguém escrever ela por você, porque o final não vai ser feliz. A gente se fala. Obrigada por me escutar. Tchau, tchau.